Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahman, Tasmai Shri Gurave Namaha. A gente começa com mantra sempre porque todo esse conhecimento do yoga foi passado dos mestres para os discípulos, dos professores para os alunos. Então esse mantra é uma forma da gente reverenciar e agradecer por essa luz do conhecimento que afasta a escuridão da nossa ignorância. Bom, sejam todos muito bem-vindos aqui nessa live, onde a gente vai falar sobre os 3 últimos angas do Yoga de Patanjali. E até essas lives que a gente fez, a gente trabalhou com uma disciplina e as partes externas dos 8 membros do Yoga. Então a gente teve a primeira live sobre Yamas e Niyamas com a Regina Shakti, onde Yamas e Niyamas a gente fala muito sobre as condutas éticas e morais que devem ser aplicadas na nossa vida para o bom convívio numa sociedade. Então são condutas que a gente pratica com os outros e com nós mesmos, para essa vida de equilíbrio e de espiritualidade que a gente quer alcançar. Depois a gente teve a live com o Marquinhos Rojo, falando sobre os outros 3 aspectos que também compõem essas partes externas desse Yoga de Patanjali, que foi Asana, o cuidado com o corpo, Pranayama, o cuidado com a nossa energia e com a nossa respiração, e Pratyahara, que é o cuidado com os nossos sentidos. E hoje a gente entra então num assunto um pouquinho mais interno, um pouquinho mais profundo, que são esses 3 aspectos agora internos dessa prática, que é Dharana, a concentração, Dhyana, a meditação, e Samadhi, que é a comunhão, a união, ou supraconsciência também. Então, esses 3 últimos aspectos são aspectos internos, onde eu não controlo muito bem um e outro. Eu procuro praticar e através da minha prática eles simplesmente acontecem. Esses 3 aspectos também, eles estão tão unidos que eles são chamados também de Samyama. Samyama, a palavra Samyama em sânscrito, ela significa contenção. Mas Dharana, Dhyana e Samadhi se unem de uma forma tão intrínseca, onde um estado, um anga, vem puxando o outro. Ou seja, eu não consigo chegar em Samadhi se eu não tiver um estado de Dhyana, que é o estado meditativo. Eu não consigo chegar em Dhyana se eu não tenho um estado de concentração, que é Dharana. Então os 3 estão muito entrelaçados, como se fosse uma trança de um cabelo, onde eu tenho 3 fios, 3 partes da trança que são entrelaçados, e quando a trança está pronta, eu não consigo saber onde começa uma parte e termina a outra, porque as 3 partes estão extremamente entrelaçadas mesmo. Então um passo vai puxando o outro e um não pode acontecer sem o outro. Tem uma passagem aqui do Yoga Sutra que eu vou ler para vocês, onde Patanjali descreve Samyama como um conjunto formado por Dharana, a concentração, Dhyana, a meditação, e Samadhi, a iluminação ou superconsciência, sendo que cada estágio é o aprofundamento do anterior. Então, a gente vai começar falando sobre Dharana. Então, Dharana é
a concentração em si num único ponto. E essa concentração num único ponto faz com que a gente entenda um pouco do funcionamento da nossa mente. A mente está lotada de pensamentos bombardeando a gente o tempo todo. Então, para uma vida de yogi, é muito importante que a gente conheça a natureza da nossa mente, que a gente entenda como ela funciona e que a gente não se torne escravo da nossa mente e dos nossos pensamentos. Porque a natureza da mente é gerar esses pensamentos o tempo inteiro e a gente não consegue controlar essa natureza. O que a gente faz é certos exercícios que o yoga nos traz para que a gente elimine e limpe a nossa mente desse excesso de pensamentos. E quando a gente consegue concentrar num único ponto, esse momento, esse estado é chamado de dharana. É uma concentração muito profunda. Então, para a gente chegar nesse samyama, nessa trança, a gente precisa antes ter trabalhado os 5 angas anteriores. Como a gente viu, as condutas éticas, as disciplinas morais, os cuidados com o nosso corpo, os cuidados com a nossa energia, os cuidados com os nossos sentidos, para purificar as nossas ações, o nosso corpo e a nossa mente. E aí o samyama pode se fazer presente. Então, dharana é essa concentração focal da nossa consciência. Atenção num único pensamento. E como que a gente pode fazer isso? Existem vários exercícios onde a gente, por exemplo, fecha os olhos e se concentra no som. Do som, que é um único assunto, a gente vai captar milhares de sons. Eu fecho os olhos, eu consigo ouvir o vizinho, eu consigo ouvir o carro na rua, eu consigo ouvir o passarinho cantando, eu consigo ouvir a minha barriga roncando, eu consigo ouvir o meu coração batendo. E aí eu escolho uma única coisa e me mantenho concentrada ali. Então isso é um exercício para a gente ir adquirindo essa capacidade de entrar numa concentração de um único ponto, de um único pensamento. Ou quando a gente também tenta fechar os olhos e se concentrar apenas na nossa respiração. Ou quando a gente fecha os olhos e tenta se concentrar não no conteúdo dos pensamentos, mas no espaço que a gente tem entre um pensamento e outro que vem na nossa mente. Então isso são técnicas que o yoga nos traz para que a gente consiga atingir um estado de dharana. É importante para uma vida de yogi que a gente entenda a natureza da nossa mente. Porque a nossa mente, ela é uma máquina e é a máquina mais importante que a gente tem. Então, se a gente não sabe controlar essa máquina, a gente pode causar grandes danos para a nossa vida. O homem humano, o homem moderno, ele tem a capacidade de controlar um monte de máquina, né? Um monte de computador, um monte de máquina. E o que é controlar uma máquina? Controlar uma máquina é ligar a máquina, é você manusear a temperatura da máquina, a velocidade da máquina e depois desligar essa máquina. Mas por que o homem não faz isso com o instrumento principal que ele tem? Com a máquina mais poderosa que ele tem, que é a mente? Por quê? Então o yoga nos mostra isso o tempo inteiro. O quão é importante a gente controlar essa poderosa máquina que é a nossa mente. Sem esse controle da nossa principal máquina que comanda esse corpo todo, né, eu não adquiro uma vida equilibrada e controlada. É que essa máquina, essa mente, ela tem quatro coisas que compõem a nossa mente, 4 partes que compõem essa mente. E você sabe aí em casa quais são essas 4
esses 4 itens que compõem a nossa mente? Tenta chutar aí. O que compõe a nossa mente? São 4 coisas. Vamos lá. Eu também. Você também, tá valendo. Chuta aí. Vamos lá. A Mônica chutou? Consciência. Não. 4 coisas que compõem a nossa mente. É mais simples, Mo, do que a consciência. Também não é, Ana, a consciência e a superconsciência. Isso é o estado de Samadhi. Mas o que compõe a mente mesmo? O nosso cérebro. Pensamento. Memória. Ego e inteligência. Na tradição védica, né, nos Vedas, isso está descrito como manas, que é a memória, chit, que são os pensamentos, ahankara, que é o ego, a personalidade, e buddhi, que é o intelecto, a lógica, a parte mais refinada da nossa mente. Eu preciso entender a minha mente, o que compõe ela, qual é a natureza dela, para que depois eu possa aprender a controlar essa mente. Se eu não aprendo, se eu não sei como é a natureza da minha mente, fica difícil de eu querer controlar alguma coisa, né? E a gente lembra que usamos apenas 3% dessa capacidade cerebral. E algumas pessoas, obviamente, extremamente inteligentes, podem até usar um pouco mais. Mas é importante que dentro do yoga e desse caminho, quanto mais a gente aprende a controlar essa mente, mais a gente desperta os poderes que essa mente tem. E esses poderes, dentro da tradição védica, a gente chama de siddhis. São poderes como a intuição, a clarividência, a clareaudiovidência, o transporte astral. Existem milhões de poderes que a nossa mente tem. E é muita ignorância nossa, mesmo se a gente não acreditar nisso. Porque se a gente só usa 3% dessa capacidade cerebral, e a gente já faz tanta coisa, e o homem já é capaz de fazer tanta coisa. Então, imagine se eu tivesse condições de usar 30% do meu cérebro. O que a gente não poderia fazer com 30%? E como é importante que a gente se torne um amigo da nossa mente. Já lá no Bhagavad Gita, Krishna diz o tempo todo, o yogi precisa controlar a própria mente e tornar essa mente equilibrada, pacífica e amigável. Porque uma mente que não é controlada, uma mente desequilibrada, ela se torna a sua pior inimiga, tá? E é por isso que a gente vê muitas doenças que vêm a partir desse estado mental, porque a mente começa a te escravizar e a mostrar para você uma realidade que muitas vezes ela nem existe. Assim, por exemplo, é a síndrome do pânico. Ela traz para você uma realidade que talvez não existe. A depressão e um monte de outras doenças também mais graves por aí. Bom, a gente vai passar agora pro 7º anga, que é dhyana. Dhyana é a meditação. A palavra dhyana quer dizer meditação. Mas não é essa meditação que a gente está acostumado a ver de sentar, cruzar as pernas, fechar os olhos e ser guiado por uma vozinha gostosa, por uma música, ou apenas pelo som da natureza. Não é essa meditação. Isso é um exercício até mais de dharana, de concentração, do que de dhyana, de meditação. Dhyana é o estado meditativo em si, que a nossa mente alcança quando eu consigo entrar no estado de concentração. Então, quando eu entro em dharana, e aí ela me leva para dhyana, que é esse estado meditativo. Focar a consciência é dharana e mantê-la imóvel é dhyana. E aí a gente passa então
a entender que Dharana e Dhyana são como irmãs gêmeas. Elas andam lado a lado. Uma não consegue ficar sem a outra. Eu não consigo entrar em Dhyana sem Dharana. Então as duas são como irmãs gêmeas, elas andam lado a lado, tá? E aí depois desse estado de concentração, que eu permaneço a minha consciência, mantenho ela imóvel, entro no estado meditativo, eu encontro um lugar que me leva para uma experiência, na verdade. Uma experiência que é chamada de Samadhi. Muitas pessoas falam do Samadhi como assim, a iluminação. Em algumas literaturas está realmente descrito como iluminação. Mas não é uma iluminação que me torna uma pessoa santa, um ser iluminado, especial. Não. Samadhi é uma experiência que qualquer um pode ter. E dentro de algumas escrituras, existem várias escolas e várias metodologias de yoga que mostram o Samadhi e explicam o Samadhi de formas diferentes. Eu gosto do meu professor Jonas, que traz um entendimento muito simples do que é Samadhi. Inclusive a professora Glória Arieira, que traduziu o Yoga Sutra também, que é um livro que chama o Yoga da Plenitude, alguma coisa assim, ou Yoga que me leva à plenitude, tá? E ela traz uma explicação, ela e o Jonas trazem uma explicação muito simples do que é o Samadhi. Então, claro que dentro das literaturas do Yoga, eles trazem os 8 angas, Patanjali traz os 8 angas, para que a gente tenha uma referência a seguir para encontrar esse estado de alteração da nossa consciência. Mas também existem outras formas da gente adquirir Samadhi. Então não é algo que só pessoas santas, iluminadas, monges e grandes sábios podem chegar, mas sim um estado que qualquer pessoa pode chegar, portanto que ela seja merecedora, devido aos karmas, devido às suas vidas passadas, devido a um monte de questões que nós não temos esse acesso. A gente não tem essa sabedoria para lidar. Mas existem 4 formas da gente tentar encontrar essa alteração, que é chamada de Samadhi. A primeira é a meditação, né? Os 8 passos do yoga, os 8 membros do yoga, e você entrar num estado meditativo da sua mente e encontrar essa experiência que é chamada de Samadhi. Outra forma é através do pranayama, da prática de pranayamas. Pranayama em si não são aqueles exercícios respiratórios que a gente faz durante a aula de yoga. São respirações muito sérias e muito intensas, onde a gente tem a retenção de ar espontânea. A retenção de ar a gente chama na aula de yoga de kumbhaka. Mas existe uma retenção de ar que ela acontece involuntária durante a tua prática de respiração, que ela é chamada de Kevala. E aí, essa retenção de ar também, ela pode te levar para um estado alterado de consciência, para uma experiência de Samadhi. A terceira forma também é a gente conseguir esse estado de Samadhi através dos mantras. Os mantras são instrumentos para purificar mesmo a nossa mente, para elevar o nosso estado mental. E quando a gente tem uma prática de mantras forte, correta, sabendo falar o sânscrito corretamente, a entonação certa, a energia que se põe no canto de mantras, eu também consigo levar minha mente para esse estado meditativo que vai me levar para uma experiência de Samadhi. E a quarta forma é uma forma mais artificial e externa de ter uma experiência de alteração da consciência, que muitas vezes é usada através da própria natureza.
por algumas ervas sagradas, a gente também consegue entrar artificialmente e rapidamente para esse estado de samadhi, tá? Então, o samadhi, ele é uma unidade gloriosa. Quando a gente está nesse estado alterado de consciência, não há dualidade, não há sujeito e não há objeto. É uma unicidade, é a união, é a comunhão do eu menor com o eu maior. É a união da criatura com o Criador. Mas samadhi não é algo que dá pra gente explicar em palavras, que dá pra gente descrever. Samadhi é algo que deve ser experimentado. E cada pessoa, cada ser tem uma experiência que é diferente. É diferente de outras pessoas e também é diferente se você teve 2 samadhis. Um nunca vai ser igual ao outro. São experiências, são alterações mesmo de consciência, são experiências únicas que a gente pode ter do que realmente é esse encontro e essa comunhão com o plano divino. Tem gente que chama de vários nomes, né? Essa integração do indivíduo com o Supremo, certo? Então, esses são os 3 últimos angas do Yoga de Patanjali. Eu gostaria de deixar aqui um tempinho para que vocês fizessem perguntas, antes de eu ler 3 coisinhas que eu separei aqui sobre Dharana, Dhyana e Samadhi. Aproveitando que passei por aqui, queria registrar que mantras budistas não precisam acompanhar yoga. Yoga não é religião, plano divino. Yoga é laica. O que é laica, Renato? Realmente yoga não é religião. Então é difícil a gente descrever. A gente fala às vezes Deus porque é uma palavra, digamos, comum para todas as religiões, né? Mas é esse aspecto divino, essa inteligência maior que governa todo esse universo. Mas é algo sem religião, exatamente, é algo sem religião. Tanto que não tem explicação. Uma pessoa que às vezes é até praticante de yoga, pratica yoga há anos, pratica os angas, porque às vezes yoga aqui no ocidente, né, a gente pensa só em asanas, e não é isso, né? Yoga é um conjunto ali de coisas. Então existem às vezes grandes yogis que passam a vida inteira dedicado ao yoga e não encontram esse estado de samadhi. Como existem pessoas que não seguem uma prática espiritual, zen, budista, yógica ou qualquer outra coisa e conseguem ter esse estado alterado. Por exemplo, a Glória Areira, numa palestra, ela diz que basta você ir para os Himalaias, para um lugar muito alto, onde o ar é rarefeito, subir as montanhas, fechar os olhos e respirar profundamente, e você pode ter um estado de samadhi. Porque a respiração, a meditação e a natureza pode influenciar sim nesse estado alterado de consciência. Por isso que existem alguns caminhos diferentes para você encontrar esse estado alterado da sua consciência. E entre você e Deus não deve haver um intermediário, né? Se Deus é tudo, permeia tudo e todos, Ele está em mim, Ele está em você, Ele está em todos os lugares, Ele sou eu. Em quais são os 4 estados da mente? Ana, não são bem 4 estados da mente, são 4 partes da nossa mente, tá? Então, manas, memória, chitti, pensamento, ahankara, ego, e buddhi, inteligência e lógica. A Ana perguntou aqui, né? Você tem alguma forma de meditar que prefere?
eu gosto realmente assim de meditar em silêncio e observando os meus sentidos diante dessa realidade relativa, e eu trago isso para dentro para perceber essa minha realidade absoluta. Existem várias formas de meditar. Meditação onde a gente trabalha a visualização, onde a gente trabalha com respiração, onde a gente trabalha com sentidos. Existem várias formas da gente meditar. Até com música, com mantras, com japamala, com um monte de instrumentos, né, que podem nos ajudar a entender esse caminho, né? Kurt, meu lindo! Se entre você e Deus não deve haver nenhum intermediário, qual a função do guru para ti? Então, o guru, na verdade, o que ele traz assim através do yoga? A palavra guru, ela já quer dizer gu, escuridão, ru, aquele que remove. Então o guru, ele não é um intermediário entre eu e Deus. Ele é simplesmente uma pessoa que eu escolho para me trazer essa luz do conhecimento que elimina a escuridão da minha ignorância. Então o guru, muitas vezes, assim, ele é visto como um santo, uma pessoa iluminada ou algo desse tipo, mas isso é um pensamento errado. O guru, na verdade, ele é um professor. Ele é um professor que vai me mostrar um caminho onde eu vou seguir, onde eu vou percorrer, onde eu vou caminhar. Mas ele traz essa sabedoria, essa luz de conhecimento que pode me ajudar a guiar. Porque também não dá pra gente viver nesse caminho sozinho, né? É muita arrogância nossa achar que a gente tem conhecimento suficiente e que a gente é autossuficiente para percorrer essa estrada. E é por isso que o yoga, o tempo inteiro, ele nos mostra que essa tradição védica, o Vedanta, o yoga, eles só se mantêm vivos até o dia de hoje, de 7.000 anos atrás até agora, porque ele é justamente passado de professor para aluno, onde nenhum deles vai ter nenhum interesse em comercializar, em patentear, em criar métodos. É um conhecimento passado pessoalmente de parampara, de mestre a discípulo. Então esse é o papel do guru. O guru, ele só passa o conhecimento que ele adquiriu do guru dele. Então não é nada que vem dele, é algo que ele passa, né? Que é passado de tradição a tradição, de mestre a discípulo. E todo guru tem um guru, teve um guru para poder passar esse conhecimento, que você vai seguir o seu caminho, tá? Cris Pérez tem uma pergunta, Pri, só consigo meditar e me concentrar na aula presencial porque não consigo sozinha. Cris, é muito normal a gente na aula virtual não conseguir ter essa conexão, né? Porque sim, os eletrônicos, as redes sociais, essa modernidade são ferramentas maravilhosas que nos trouxeram aí um bom atalho para a gente continuar nessa pandemia principalmente. Mas quando você está diante de um professor que você se identifica, há uma troca de energia, né? E essa troca de energia, ela não vai ser substituída de um presencial para um virtual. O virtual vai ter uma conexão também, mas não é a mesma coisa. E um ambiente onde você frequenta, onde você pratica yoga, meditação, é um ambiente espiritual. É um ambiente onde tem muito amor, é um ambiente onde tem muita luz, muito conhecimento. Então é um lugar sagrado, né? Então o estúdio aqui de yoga é um lugar sagrado. E é por isso que aqui a gente não faz determinadas coisas, como beber, como comer carne, como outras coisas. A gente não traz essa energia aqui para dentro. O que a gente simplesmente faz aqui são orações, prática de yoga, terapias, trabalhando o amor, trabalhando essa energia maior. E aí você impregna um ambiente com esse tipo de energia. Então é muito diferente quando você está aqui praticando a aula
quando você está na sua casa praticando, porque na sua casa tem uma energia, por exemplo, se você meditar na cozinha, vai te dar fome, você não vai conseguir meditar. Se você for pro seu quarto, talvez te dê sono por conta da cama, e aí você vai querer dormir. Se você for meditar no banheiro, talvez você tenha vontade de fazer xixi. Então, porque o ambiente de a energia de cada ambiente vai influenciar na sua prática, tá? Peraí, a Cris Pérez fez uma pergunta lá em cima também. Lá em cima? Peraí, deixa eu ver aqui. Quero saber se consigo controlar a síndrome do pânico só com yoga e meditação sem meditação. Cris, sim, a gente consegue com o yoga controlar a síndrome do pânico. Porém, se você está medicada ou não tem um médico que te acompanhe, é importante que você vá até um médico e que você não abandone as suas medicações. Por quê? Quando esse tipo de doença se manifesta já no nosso corpo físico, a gente precisa de instrumentos físicos para curar tudo isso. Então o yoga ou o reiki ou qualquer outra terapia holística, ela não substitui um tratamento psicológico, psiquiátrico, medicamentoso, não substitui. É importante que a gente entenda isso. São coisas que tem que fazer com que caminhem lado a lado. Então sim, a prática de yoga é maravilhosa para tudo isso e eu já tive um aluno assim em especial que teve um grande sucesso com a síndrome do pânico dele. Mas com acompanhamento médico, com remédios, aos poucos você vai desmamando essa medicação e o seu próprio médico vai vendo a sua evolução, né, do seu quadro, a sua melhora, e ele mesmo vai tirando esse remédio até que tudo isso possa realmente ser curado dentro de você, certo? André Osório perguntou, você já atingiu o Samadhi em algum momento? Oi, ideia, sua linda. Olha, é uma coisa muito pessoal, assim, sabe? O estado de Samadhi. E é muito complicado, porque às vezes quando a gente fala um pouco disso, as pessoas às vezes levam para um lugar muito fantasioso, sabe? De, como eu disse, que o Samadhi é algo que só grandes sábios, grandes yogis ou pessoas iluminadas alcançam. Então, é importante que o yogi não se prenda nesse último membro do yoga, sabe? Nesse último estado. Porque senão começa a virar uma meta, um objetivo a ser alcançado. E não é isso. É simplesmente algo que acontece, né? É um estado de consciência que ele acontece. E pode acontecer de várias formas, como eu falei pra vocês. Então qualquer um pode ter essa experiência, tá? Pri, o que mais difícil a Juluz. Pri, o que é mais difícil de administrar, o ego ou o intelecto? Ambos atrapalham a chegar num estado meditativo profundo. Sim, Ju. Na minha opinião, eu acredito que ainda seja o ego, tá? Eu sei que no seu caso você é uma pessoa muito do intelecto, então realmente pode ser um obstáculo. O intelecto é aquele que quer sempre achar uma justificativa, né? Uma lógica para tudo. Mas por um lado, ele leva a gente para um lugar mais lógico, mais real. Então ele não é tão vilão, sabe? O ego eu acredito que seja um vilão maior, porque o ego leva a gente para lugares muito pequenos, digamos assim. Onde você fica? A Ana perguntou. Ana, eu tenho um estúdio aqui em Mariporã, tá? Que é pertinho de São Paulo, descendo a Serra da Cantareira, pertinho aqui de uma represa linda. E o estúdio é aqui, mas a gente tem aulas virtuais também, feitas pelo Zoom, em tempo real. Que nem a gente tá aqui na live, então a gente tem a aula onde eu consigo olhar todos os alunos, me conectar com eles, ajustar, arrumar e fazer o que for necessário, tá? Mas se você puder vir aqui para Mariporã fazer uma aula com a gente, vai ser um prazer. Seja muito bem-vinda. Mais alguma pergunta lá?
Bom, eu vou, para encerrar nossa live, eu vou ler aqui um trechinho sobre um trechinho de um texto de Ramana Maharishi, onde ele fala sobre Dharana. E ele diz assim: a mente do homem está repleta de pensamentos e por isso o indivíduo é extremamente fraco. Se em um lugar desses inúmeros pensamentos inúteis permanecer um único, este será o poder em si e terá grande influência. Então essa é uma frase de Sri Ramana Maharishi. E aí tem um outro que eu separei aqui, da minha querida Regina Shakti, minha querida mestra e professora, e guru também, que traz muito conhecimento, muita luz para a minha ignorância. E ela fala de Dhyana sendo a extrema importância de saber como usar essa força da nossa mente. Um pensamento sublime eleva a mente e traz bem-estar. Um pensamento ruim e vil torna os sentimentos negros e causa mal-estar. Os pensamentos são vivos, possuem formas, cores e qualidades. Está inteiramente em suas mãos a possibilidade de determinar que espécie de pensamento você quer alimentar. Minha querida Regina Shakti, sábia mãe do yoga. E aqui, por último, para a gente falar de Samadhi, tem uma passagem do Bhagavad Gita, né, o verso 23 do capítulo 6 da Bhagavad Gita, que diz: ao atingir esse estado, jamais considera qualquer ocasião como sendo superior, e mesmo na presença de atribulações, nunca hesita em seu coração. Portanto, o sofrimento desaparece através do próprio contato com ele, o divino. Saiba com certeza que tal estado de perfeito transe é definido como yoga. Tal yoga deverá ser praticado com perseverança e com um coração incansável de amar e buscar pelo Senhor Supremo. Então eu encerro aqui essa live com vocês, dos 3 últimos membros do Yoga de Patanjali. E quero deixar aqui um lembrete para vocês sobre o grupo Yoga Além do Tapetinho. Lá na bio tem o link para vocês entrarem no grupo, onde a gente vai estar compartilhando uma série de conhecimentos, de práticas, de meditações, de textos, inclusive essa live que fica aqui gravadinha rapidinho só até eu baixar ela, e depois ela não fica mais disponível no Instagram. Eu só deixo disponível para quem está no grupo e que realmente acredito que as pessoas que estejam naquele grupo são pessoas que querem de verdade conhecer um pouquinho mais do yoga além do tapetinho, tá bom? O meu intuito aqui com a live não é aparecer, não é ter mais seguidores no Instagram, não é nada disso, mas é passar todo aquele conhecimento que eu adquiri através dos meus professores, através dos meus mestres. Quero agradecer a presença de todos aqui, a paciência de vocês, porque essa live já era para eu ter feito o ano passado, mas eu tive um final de ano meio conturbado e não consegui gravar essa live. Então agradeço aqui a paciência de vocês e também acredito que tudo vem na hora certa, no momento certo, e que a gente só é um canal aqui para receber todo esse conhecimento e passar ele adiante. Então, feliz 2022, que a gente possa ter agora no início do ano essa oportunidade de trazer uma vontade de fazer esse ano ser diferente. Não é ser diferente para o outro, não é ser diferente para o meu trabalho, para as coisas externas, mas é ser diferente para mim, para o meu autoconhecimento, para o meu autocuidado, tá bom?
Um beijo para todos, gratidão, Harion! Ooh.